Olá, meu nome é Naira e hoje eu vou falar sobre o filo apicomplexa. O filo apicomplexa, ele pertence ao grupo de protozoários unicelulares e eucariotos, mas especialmente à superclasse dos alveolatas. E eles são conhecidos por serem parasitas obrigatórios de animais, incluindo humanos. O filo apicomplexa, ele é importante principalmente para a saúde pública, devido ao impacto que seus parasitas causam em doenças humanas e também em animais. Você sabia que esse filo tem aproximadamente 5.000 espécies e que a maioria delas são caçadoras de doenças? Além disso, eles são protozoários unicelulares e eucariotos, exclusivamente parasitas obrigatórios de animais como insetos, vermes e equinodermos. Uma outra característica muito importante desse filo é que eles possuem uma estrutura chamada complexo apical. O complexo apical é uma estrutura especializada que lhes permite penetrar nas células hospedeiras. Esse complexo, ele inclui os microtúbulos, como o conoide, inclui também as vesículas secretoras, como as ropitrias, e também as micronemas, e por último, os anéis polares, que são responsáveis por secretar as enzimas para entrar nas células hospedeiras. Uma outra característica é que eles possuem um plasmídio peculiar chamado apicoplasto, que é essencial para a sobrevivência e também para o metabolismo. As espécies desse filo não apresentam cílios e nem pseudópodes, e os seus flagelos são encontrados apenas em seus microgametas. Eles podem ter parasitas intra- e extracelulares com capacidade de infectar vários hospedeiros. As espécies desse filo têm um ciclo de vida complexo, que envolve formas haploides e diploides e também fases sexuadas e assexuadas. E a última característica geral desse filo é que eles são formadores de esporos. E o estágio móvel infectante é o esporozoito, que penetra nas células do hospedeiro para se desenvolver. E agora eu vou dar início aos exemplos pertencentes a esse filo, do filo apicomplexo. O primeiro exemplo a comentar são os plasmídeos, o famoso causador da malária, que infecta as células do sangue e é transmitido pela picada do mosquito Anopheles. Outro exemplo é o Toxoplasma gondii, que é o agente da toxoplasmose, que pode infectar uma grande variedade de mamíferos e aves, com gatos como hospedeiros definitivos. O próximo exemplo é o Cryptosporídeo, causador da doença criptosporidíase, que é responsável por afetar o trato intestinal. Também temos a Eimeria, que infecta aves e também outros tipos de animais. O último exemplo é a Babesia, que causa babesiose em animais e humanos e que é uma doença transmitida por carrapatos. Agora vamos dar início à explicação sobre o ciclo de vida do filo apicomplexa. O ciclo de vida desses parasitas envolve diferentes estágios e eles têm fases sexuadas e fases assexuadas. O estágio infectante é o esporozoito, que vai penetrar na célula do hospedeiro para se desenvolver em outras formas, como por exemplo os merozoitos, que vão se multiplicar e invadir novas células. Após a reprodução sexual, formam-se os zigotos protegidos por uma cápsula extracelular, que nesse caso são os esporos. E esses esporos contêm esperozoitos, que irão infectar novos hospedeiros, completando assim o ciclo de vida. Essa alternância de fase e também a capacidade de envolver parasitas intermediários e definitivo vai aumentar muito a eficiência infecciosa e também a sobrevivência do parasita. Assim, esse ciclo complexo, ele permite aos apicomplexos a se adaptarem a diferentes ambientes e hospedeiros, causando doenças sérias e também de difícil controle. E agora, para fechar, eu estarei explicando um pouco sobre as estruturas características, como o complexo apical e também os apicoplastos. O complexo apical, ele está localizado na extremidade anterior do parasita e ele é formado por várias células especializadas. A primeira é o conoide, uma estrutura em forma de espiral aberta. A segunda, os anéis polares. A terceira, as ropitrias, que são glândulas que secretam enzimas para degradar a membrana das células hospedeiras. E também as micronemas. Essa máquina de invasão permite que o apicomplexa se fixe, perfure e entre rapidamente na célula do hospedeiro, iniciando assim a infecção. Já o apicoplasto é um organelo resultante da incorporação de uma célula vermelha ancestral. Não realiza fotossíntese, mas é muito importante, é essencial para o metabolismo do parasita. O apicomplasto, ele participa da síntese de lipídios, ácidos graxos, reme e outras moléculas vitais. Por ser exclusivo dos apicomplexa, o apicoplasto ele é um alvo promissor para o desenvolvimento de novos medicamentos. Depois de explicar a sua importância, o que é, características gerais, exemplos, ciclos de vida e muito mais, aqui eu finalizo o vídeo sobre filo apicomplexa. Mas antes de finalizar por completo, eu quero deixar uma pergunta para sua reflexão. Você sabia que esses pequenos parasitas eles podem causar doenças tão graves como a malária? E se sim, o que podemos fazer para prevenir essas infecções?
Bom, responda aí da sua casa. Obrigado por assistir até aqui e tchau!